Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós vamos, neste momento, estar estudando a lição 3, adultos, que traz o título Eleição e Predestinação. Muitos estudiosos consideram a eleição e a predestinação como sendo a mesma coisa, sinônimos. Mas nessa lição nós vamos observar que há uma pequena diferença entre a eleição e a predestinação. Este assunto é um assunto complexo, que tem gerado várias opiniões diferentes a respeito da eleição e da predestinação. O texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele, quer dizer, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós vemos aqui no comentário, aliás no texto áureo, que Deus nos elegeu em Cristo. Então a eleição está condicionada a Cristo. Nós somos eleitos em Jesus. E diz que quando foi que ocorreu a eleição? Antes da fundação do mundo. E para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa expressão em amor pode estar ligada às palavras anteriores, que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. Ou pode estar ligada na frase seguinte: em amor nos predestinou. Se você comparar a Almeida corrigida com a Almeida atualizada, você vai perceber essa diferença, que a frase em amor está ligado antes ao que foi dito antes, ou como na atualizada está ligada à predestinação. Em amor nos predestinou. Para quê? Para que fôssemos filhos de adoção por Jesus. Então Deus nos predestinou para sermos filhos de Deus. Mas isso só ocorre também em Cristo, ou por Cristo Jesus, segundo o beneplácito. O que significa beneplácito? É o propósito, a tradução da palavra grega eudokia, que significa o bom propósito de Deus em Cristo Jesus. A verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus nos elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então observa que a predestinação, a eleição, está diretamente ligada à presciência de Deus, a presciência de Deus, nosso Pai.
Então Deus tem um plano eterno. E segundo esse plano, Ele escolhe e predestina para a salvação em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12, que também na lição passada também foi baseado em Efésios capítulo 1. O mesmo texto praticamente. Versículo 4: como também nos elegeu nele, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe bem que a eleição não é uma desculpa para o pecado, para a pessoa viver em pecado. Muitos interpretam erroneamente a doutrina da predestinação, principalmente como uma doutrina calvinista, ligada a João Calvino, porque dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. E isto então daria para o homem, para o pecador, a licença para ele viver no pecado, porque já que ele é salvo e não perde a salvação, então ele pode viver uma vida no pecado. Mas isto é uma interpretação totalmente absurda dos ensinamentos de João Calvino, porque a santificação, ou melhor, a predestinação e a eleição é para a santidade. Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou para a santificação, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, diante do Senhor, em amor. Então a corrigida coloca aqui, diante dele em amor. A atualizada vai ligar em amor no versículo 5. Em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então depende da resposta que o pecador dá a Cristo, se ele crê em Jesus ou não. Se ele receber Jesus, ele com certeza está salvo por Cristo Jesus. Se ele recusar a Cristo, ele também perde a salvação, ou não alcança a salvação, porque a eleição e a predestinação estão condicionadas a Cristo Jesus. A nossa aceitação por parte dele, ou por nossa parte. O versículo 6 diz que tudo isso, a eleição, a predestinação, a adoção de filhos, Deus fez para louvor e glória da sua graça. É glória da sua graça, porque tudo é pela graça de Deus. Se não for pela graça, nós não alcançaremos a salvação, ou a eleição, ou predestinação, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então nós somos agradáveis a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos perdoa e nos justifica e nos purifica de todo o pecado. E nós somos vestidos da justiça de Cristo. Por isso Deus se agrada de nós. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu propósito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Fala aqui da obra de Cristo na cruz, para redimir os homens e também a criação que geme, né? Porque Deus em Cristo fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça, na dispensação da plenitude dos tempos. Então observa que Paulo, ele olha para o passado, quando ele diz que Deus nos escolheu, nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, para a eternidade passada. E agora ele olha para a frente, para o futuro, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11: nele, quer dizer em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tu observa que Paulo aqui repete a palavra predestinação. Predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Paulo repete essa expressão, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós aqui são os judeus, que primeiro esperava Cristo, depois vós, aí são os gentios. Pois bem, nosso comentário, vamos estar dando uma olhada no comentário da nossa lição pelo pastor e escritor Douglas Batista. Na introdução, ele vai falar sobre a eleição e a predestinação, que são termos importantes para compreender a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Soteria significa salvação, e logia ou logia é estudo ou doutrina. Então são termos tradicionais, bem conhecidos, que fazem parte do vocabulário teológico do povo de Deus. A eleição e a predestinação. No primeiro tópico, ele diz que nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eu já disse isso há pouco, que a eleição não é liberdade para o pecado. Pelo contrário, nós somos eleitos e predestinados para uma vida santa, hagios e irrepreensível. Amomos quer dizer sem defeito. A eleição divina. Então a eleição significa a escolha. Deus nos escolheu pela graça. Como
Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 8, que aqueles que Deus conheceu de antemão, quer dizer, presciência, conhecer de antemão, a esses também predestinou. Predestinou, ou seja, fixou o limite antes, ou o destino. Então, aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos importantes. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Nós já lemos na leitura bíblica em classe que nós fomos escolhidos em Cristo. Segundo, em que tempo isso aconteceu? Foi antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu na sua presciência. E terceiro, qual é a finalidade ou o propósito da eleição e da predestinação? Para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, aí está a resposta. Ele mostra que também, tanto a Bíblia de estudo pentecostal, como também a declaração de fé das Assembleias de Deus, ensina exatamente isso, que Deus, ele elegeu a igreja antes, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2 é muito importante essa referência, porque ela diz que foi pela presciência de Deus que Deus nos escolheu para a obediência da fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, aparece a expressão presciência de Deus. Número 2, as condições da eleição. Então, a eleição, segundo a nossa compreensão, que está alinhada com Armínio, um teólogo do século XVI. Então, os seus seguidores são chamados arminianos. Ele ensinou, e também os seus discípulos ensinaram, que a eleição e a predestinação são condicionais, está ligada à fé e ao arrependimento. Ou seja, a pessoa precisa crer e também se arrepender do pecado para ser salvo. Já dentro da teologia de João Calvino e de seus alunos ou discípulos, a eleição ela é incondicional. Então nós temos, quando a gente estuda a teologia calvinista ou chamada teologia reformada, tem 5 pontos que se destacam nessa compreensão, nessa interpretação. Eu vou citar aqui rapidamente os 5 pontos do calvinismo, também chamado de tulipe, um resumo, uma síntese dos 5 pontos do calvinismo. Então, tulipe é uma sigla inglesa. O primeiro ponto fala sobre a depravação total. O que o calvinismo quer dizer com isso? Que a depravação
a queda do homem no Éden foi total. O homem está completamente, totalmente depravado. E ele, por isso, ele não escolhe, ele não tem a capacidade de escolher a Deus. Deus é quem escolhe soberanamente o homem para a salvação. Então, é o que eles chamam de primeiro ponto, a depravação total. E esses pontos, eles foram escritos para combater os 5 pontos do arminianismo também. Que já Armínio dizia que a depravação ou a queda não foi total. O homem ainda tem o livre-arbítrio e ele pode escolher a salvação. Os calvinistas também dizem que a eleição é incondicional, que Deus, ele escolhe incondicionalmente, ele não põe uma condição se você crê ou se você se arrepender, mas é uma eleição incondicional que Deus escolheu e ele mesmo dá a fé e dá o arrependimento para o homem. Então a salvação, ela é uma iniciativa divina do começo ao fim. Tudo depende de Deus. No terceiro ponto aí do calvinismo, fala sobre a expiação limitada. O que significa a expiação limitada? Que Cristo morreu pelos eleitos. Cristo morreu pela sua igreja, pelo seu povo, e não por todas as pessoas. Então, a obra de Cristo, ela é eficaz para a salvação dos eleitos de Deus. Armínio e seus discípulos também reagiram contra esse ponto, dizendo que a expiação é ilimitada. Cristo morreu pelo mundo inteiro para a salvação de todos, e que Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2, 4 a 6, citado aí pelo comentarista no tópico 2. Então, a expiação para João Calvino e seus discípulos era limitada. Depois também, no quarto ponto, fala que a graça, ela é irresistível. O que é a graça irresistível? Que a graça de Deus, ela é poderosa, e o pecador, o eleito, ele jamais tem poder para resistir à graça de Deus. Então, esse é um ponto importante. Já o arminianismo, que a Assembleia de Deus, por exemplo, segue, ensina que a graça pode ser resistida pelo pecador. Ele pode aceitar ou não a graça de Deus. E por fim, o quinto tópico da sigla TULIP é a perseverança dos santos. E Calvino e seus discípulos, posteriormente, disseram que, uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer que uma pessoa que é salvo, ele não perde a sua salvação, porque o eleito, ele persevera, e Deus persevera junto com ele. Ou seja, é a segurança da salvação, depende de Deus e não de nós mesmos, e não do ser humano. Então, o salvo, o eleito, o predestinado, consequentemente, ele vai perseverar na fé, ele nunca vai se desviar, porque a salvação dele não depende de si mesmo, do homem, mas depende
de Deus, e Deus é poderoso para guardar até o fim os seus eleitos. Pois bem, agora voltamos aqui ao nosso comentário da lição número 3, falando sobre a vida santa e irrepreensível. Santo significa separado do pecado e consagrado a Deus. Irrepreensível é sem mancha, sem mácula. Então, nós estamos vivendo ou buscando ou batalhando por uma vida de santidade e irrepreensível, sem defeito ou inculpável, conforme diz a palavra, que Deus nos colocou no mundo e para sermos luzeiros de Deus, resplandecendo o brilho de Deus neste mundo tenebroso. Então vamos aqui para o número 4, o tópico, de número 4, que é um subtópico, a nova vida dos eleitos. Eu já disse que a eleição é para a santificação, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o eleito é elegido para uma vida santa e irrepreensível. Então não há espaço para a libertinagem, Eu sou eleito, eu sou predestinado, então eu posso viver de qualquer maneira. Negativo. A eleição é para a santificação, para a consagração a Deus, para vivermos uma vida santa e inculpável no meio de uma geração perversa. Segundo tópico geral, fala sobre predestinados para filhos de adoção. Então isso é o que está no versículo 5, quando diz que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, a predestinação, ela é para a santificação, é para a adoção. Nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus em Cristo Jesus, porque é em Cristo que todas as bênçãos são derramadas sobre nós. Ele é a esfera da nossa salvação, onde ocorrem todas as bênçãos espirituais que Paulo trata nesse primeiro capítulo da carta aos Efésios. O termo grego proorizou, que é traduzido como predestinar. Na Bíblia, ele é formado pelo vocábulo orizou, que significa determinar, e pró, é a preposição pró, que indica algo feito antes. Então, proorizou, predestinou, segundo o seu propósito eterno. Então, esse termo ocorre 6 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento grego, 6 vezes ocorre esse termo grego proorizou, o verbo que significa determinar de antemão ou antes, determinar antes. Então nós temos aí o significado da palavra predestinação. Observa que alguns crentes dizem que não existe doutrina da predestinação na Bíblia. Na verdade,
é claro e evidente que a predestinação é uma doutrina bíblica. Ela aparece várias vezes, né? São 6 referências aí para o termo predestinação. O que acontece é que ela é uma doutrina de difícil interpretação, de difícil compreensão. Isso não significa que ela não está na Bíblia. Ela está na Bíblia, no Novo Testamento e até mesmo no Antigo Testamento, quando lá em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 7, fala que Deus escolheu a Israel para ser o seu povo especial, exclusivo. Então, Deus escolhe pessoas, Deus escolhe a igreja, Deus escolhe a nação. Número 2, filhos por adoção. Então nós somos adotados por Deus pela obra de Cristo em nosso favor. Então nós nascemos de novo e nós pertencemos agora à família de Deus, que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós somos filhos de Deus e somos agora membros do corpo de Cristo, membros da igreja. Então, nós somos filhos por adoção, que dá-nos privilégios e responsabilidade. Nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, mas isso também traz responsabilidade, que nós devemos viver como filhos de Deus, mostrando e revelando ao mundo o caráter do nosso Pai. Os privilégios da adoção. Quais são os privilégios? É que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós recebemos o nome de Deus, somos filhos de Deus e também temos direito, o privilégio de herdar as bênçãos espirituais e materiais que provém de Deus. Então nós somos privilegiados pela graça de Deus. O terceiro ponto, o tópico geral da lição, fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então a predestinação nos leva à adoração. Por quê? Que a predestinação é uma iniciativa de Deus. Deus, ele vem em busca do ser humano. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, é uma iniciativa divina. O ser humano, ele participa. Mesmo a fé e o arrependimento ocorre pela graça de Deus. É pela graça que nós cremos e é pela graça que nós temos fé para a salvação, como Paulo diz nessa carta, no capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Tanto a fé quanto a salvação são dons de Deus para o ser humano. A predestinação e a salvação são coisas inseparáveis, né? São inseparáveis. A predestinação aponta para o passado, para a fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu, nos elegeu e nos predestinou. Isto fala também, é aplicado à nossa salvação, que são termos próximos, né?
Salvação está ligado também à saúde, né? Salutis, no latim, que significa ser curado ou ser salvo. E isso repousa sobre a soberania de Deus, que Deus escolheu para a salvação. Nós somos predestinados para a salvação. Isso é importante saber, porque existem alguns grupos extremados ou radicais ou ultra calvinistas que ensinam a doutrina da dupla predestinação. O que significa a dupla predestinação? Que Deus escolheu alguns para a salvação e também escolheu outros para a condenação eterna. Então, é o que eles chamam de dupla predestinação. Predestinados para a salvação e também os predestinados para a condenação. Então nós sabemos que isso é um extremismo doutrinário ou teológico que nós não aceitamos, nós que seguimos a linha arminiana. Número 2, a predestinação e o amor. Então aqui vai relacionar a predestinação com o amor. Eu já disse que a expressão em amor, no versículo 4 de Efésios 1, pela corrigida, está ligada aí à nossa eleição. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus, em amor. Ponto final. Já na Almeida atualizada, em amor, aparece no versículo 5. Em amor nos predestinou. Então nós sabemos que nós fomos predestinados em amor. Faz parte do amor de Deus pelas suas criaturas. Então está aí a relação da predestinação com o amor. E nós também fomos alcançados pelo amor, pela misericórdia, pela graça divina. Deus nos escolheu para a salvação. Segundo Tessalonicenses 2,13, Paulo diz isto, que Deus nos escolheu para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então nós observamos que o amor de Deus foi pelo mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, também 1 Timóteo 2,4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É claro que se for um debate teológico entre calvinistas e arminianos, todos eles vão citar a Bíblia, né? O calvinismo elabora a sua doutrina da predestinação com base nas Escrituras. E os arminianos também usam a Bíblia para defender o seu sistema soteriológico, a sua soteriologia, a doutrina da salvação. Então, é difícil harmonizar essas duas linhas. Então, nós respeitamos do fundo do coração os nossos irmãos presbiterianos e todos aqueles que seguem a doutrina de João Calvino. Não podemos deixar que as nossas diferenças criem hostilidade ou divisões profundas
no seio da igreja cristã, mas aprendemos a conviver com as diferenças. A conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência, quer dizer, o seu conhecimento prévio em Cristo. Deus nos escolheu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação, a adoção de filhos e também desfrutar de todas as bênçãos espirituais concedidas por Deus. Amém? Então estamos aqui concluindo a nossa lição. Que Deus nos abençoe. Amém. Graça e paz. Me chamo Débora Castro. Essa foi mais uma escola dominical. Se você está gostando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as outras escolas dominical. Muito obrigado, deixe o seu like e que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Amém.